Olá, servidores e servidoras, boa noite. Estamos aqui hoje com um podcast bastante especial. Hoje a gente vai ter um podcast falando sobre o fim de uma carreira, né, dentro do serviço público e o início de um novo sonho, aquilo que a gente pensa que acabou e talvez isso só seja o princípio. Boa noite, Angélica. Boa noite, tudo bem, servidores e servidoras? Hoje, então, nós temos duas convidadas muito queridas que trabalharam muito tempo na nossa rede, na nossa prefeitura. E aí, então, elas trazem uma mensagem, né, do depois de tanto tempo, né, de serviço público, de dedicação. O que vem depois desse tempo todo de dedicação ao serviço público? Isso, até, Angélica, deixa eu te cortar. E por que a gente está fazendo esse podcast, né? Porque esse mês de junho é o mês dos aposentados, servidores públicos aposentados. Então, a gente quis enfatizar isso, chamando os nossos aposentados para dizer que eles não deixam de ser importantes dentro do serviço pela bagagem que se tem, pelos trabalhos, por toda a vivência que tiveram dentro de Rio do Sul, dentro do serviço público de Rio do Sul. Exato. Então, meninas, boa noite. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu gostaria que vocês iniciassem, né, se apresentando. A Cris e a Carla atualmente estão vivenciando novos desafios, então elas vão contar para a gente um pouquinho como é que foi a vida delas, né, enquanto servidora, e agora, né, o que vai acontecer daqui para frente. Né? Então, boa noite, Arlete, boa noite, Angélica, boa noite quem está nos assistindo. Sou servidora pública aposentada após 33 anos de atuação no nosso município. Minha trajetória começou lá nos anos 90, quando trabalhei de professora como ACT por 2 anos. Tive a experiência de prestar o primeiro concurso público do município de Rio do Sul, no ano de 92, na época do nosso prefeito Enéas Pelizetti. Lembro que, na época, a gente poderia se inscrever para mais de um cargo, né? Então, eu me inscrevi para o cargo de professora e de agente de saúde da vigilância sanitária. Tive a felicidade de passar nos 2, né? Comecei atuando como professora, fiquei quase 2 anos. Fui chamada para o cargo da vigilância sanitária, o qual acabei assumindo e passando por todo o meu período até minha aposentadoria na saúde. Ao longo desses anos, eu exerci outros cargos. Eu estive como chefe de RH na saúde e terminei com o cargo de diretora da saúde mental. Meus últimos 7 anos, então, eu estive à frente desta diretoria. Sempre fui uma pessoa muito ativa, cheia de ideias, projetos, vontade de aprender, sempre quis aprender, né? E justamente por isso, quando a aposentadoria chegou, vivi uma experiência rica em transformação, redescoberta e construção de novos projetos e propostas para a minha nova fase. Isso, que legal, que show. E você, Carla, vamos lá. Tá. Então, boa tarde, Arlete. Aliás, boa noite, Arlete. Boa noite, Angélica. Boa tarde, boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Agradecer o convite, fiquei muito feliz. E para quem não me conhece, né, então, meu nome é Carla. Eu prestei o concurso público para o cargo de agente administrativo, na época auxiliar administrativo 3, né? Eu tomei posse em agosto de 95. E aí fui trabalhar na Secretaria de Educação. Lá que eu trabalhei com o Nilo Andrade, com a dona Astrid Dick. Fiquei lá acho que uns 2, 3 anos. E aí fui para o RH. Na época era departamento pessoal, era um departamento bem pequeno. E trabalhei era basicamente folha de pagamento, né? E eu trabalhei com o falecido Renato. Não sei se a lembra dele. Trabalhei com Elígio, com Jefferson, né, que ainda estão na ativa. Naquela época era bem menos pessoas no RH, né? Era 4 pessoas, né? Então, o Renato, o Elígio, o Jefferson e eu entrei. Depois foi crescendo, né? E eu tenho hoje a estrutura que tenho hoje. No RH, eu fiquei 21 anos. É uma vida. Uma vida no RH.
Em 2019, eu solicitei uma oportunidade de ir para o fórum e deu certo. E então eu fui cedida na vara da Fazenda, atuei no Executivo Fiscal, né? E fiquei lá até 2026. Em março eu me aposentei. Esse é um pouquinho da minha história. E hoje a gente ainda estava conversando, eu e a Carla, que nós duas iniciamos com 20 anos com 20 nos serviços anos. públicos. É uma vida, né? inteira. Se aposentamos com 52 e eu ainda fiquei mais 1 ano e meio em cargo comissionado, né? Uhum. Então, por isso que ela ficou 1 ano menos que eu. Mas é uma vida dentro do município, né? É uma história. É uma doação, diga-se de passagem, né? Mesmo que a gente... É um trabalho, a gente, né, recebe para isso, a gente está lá, fez um concurso público, mas é uma forma de doação, né? Porque a gente, muitas vezes, fazia além daquilo que a gente tinha como escrito lá as tuas nas atribuições de cargo, né? Justamente, E aí, assim, primeiro que a gente quer agradecer, porque a gente está muito feliz com vocês aqui. Obrigada. Mas o que a gente quer mesmo... Como é que foi esse término de parar por ser uma vida? Teve um lapso ali, uma ruptura, na verdade, né? De sair de porque nós temos muitos aposentados, né, Angélica? Quando dizem assim, vou me aposentar, o que eu vou fazer, né? Então, a gente, assim, eu escuto muito isso. Ai, meu Deus, eu vou me aposentar. Querem se aposentar, mas tem o medo do depois do aposentado. E algumas pessoas já têm, né, planos e outras têm um medo, né? Como é que foi para vocês essa ruptura, assim, a saída da prefeitura e vocês daí, que eu sei que vocês têm uma sonhos, função né, hoje, funções, né? Quer falar? O que você fala? Na verdade, essa ruptura foi mais difícil do que eu imaginava, né? Porque a gente segue uma rotina e o trabalho, ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E quando a gente se aposenta, eu já estava me preparando para isso, tanto que eu já tinha o desejo de continuar trabalhando, estava já estudando, fiz a faculdade de psicologia enquanto atuava no município, né? Fiz algumas especializações, mas quando a oportunidade da aposentadoria surgiu, ele, ao mesmo tempo que ele foi algo muito bom, eu vivenciei um luto, né? Eu estava muito acostumada com aquela rotina de estar com aquelas pessoas, eram muitos colegas de trabalho, e isso me impactou. Eu perdi algumas noites de sono. Em uma oportunidade, eu comentei com uma colega que era como quando a gente vê um filho casando, né? Aquela felicidade de ver ele saindo, casando, feliz, mas, ao mesmo tempo, aquele distanciamento, né? Siga a vida dele, mas a minha fica, e agora? E agora, o que eu vou fazer, né? Então, causou um pouco de medo, apesar de a gente estar preparado, ser da saúde, trabalhar com esse público que também vai se desligando da sua função, mas ele acaba causando uma insegurança, né? Só que eu sempre digo, a aposentadoria não é o fim, né? É um começo de a gente ter um tempo mais para a gente, e às vezes essa dificuldade de lidar com esse tempo, né? De se ver com o tempo livre, né? E muitas vezes a gente ainda estava naquela rotina de horário para tudo, né? E se desvincular disso não foi tão fácil. Mas hoje a gente já consegue saborear a aposentadoria. Que bom, né? Mas precisa de um tempo, né, Cris? Bom, no meu caso, eu ainda estou vivendo esse processo. Porque é mais recente. É mais recente. Então, minha aposentadoria é bem recente, faz só 3 meses que eu estou aposentada. Mas, respondendo a tua pergunta, foi algo planejado, sim. Então, há alguns anos atrás já, eu procurei buscar informações, né? Eu acho que isso é interessante que o servidor faça, né? Qual é a legislação que ele vai se enquadrar, né? Eu procurei buscar isso, juntei as informações, os documentos. Então, eu tinha uma previsão de data, né? Uma possibilidade de uma data, e a partir disso eu fui me preparando, né? Vamos dizer assim. Então, nos últimos 5 anos, eu comecei a pensar com mais profundidade, vamos dizer, né? A respeito do que eu faria depois que eu saísse do serviço público, né? Então, procurei me conectar um pouco mais comigo, né? O que eu
me vendo realmente depois que eu saísse, né? Então eu resolvi, comecei a pensar as áreas que eu gostava, o que eu pensava em fazer. A psicologia sempre esteve presente, foi meu primeiro vestibular, eu sempre quis fazer, nunca deu certo. Tomei coragem, né? Não foi uma decisão fácil, mas resolvi cursar psicologia. Então, nesses últimos 5 anos aí, daí fiz, né, o curso. Eu sabia que não ia ser fácil, eu me dedico muito quando eu me entrego muito, né? Então, eu sabia que ia ser puxado e foi bem puxado mesmo. Mas depois que eu tomei coragem, então, né, e fui para a faculdade, penso que foi a melhor decisão, né? Mas eu acho que cabe uma reflexão no sentido de pensar não a aposentadoria como um ponto de partida para te começar a pensar na tua vida. Sim. Eu acho que cabe isso, sabe? Uhum. E pensar que ela pode ser, a aposentadoria pode ser um espaço onde pode ser o momento onde tu vai dar espaço para algo que tu já iniciou. No meu caso foi assim, né? Então, eu acho que vale sim se preparar, vale pensar nesse momento, se preparando com calma e vendo como uma possibilidade de continuar. Para mim foi assim, né? Eu continuei algo que eu pensei antes. Então, foi uma decisão amadurecida, vamos dizer assim, vinda de um planejamento. Uhum. É legal essa conexão contigo mesmo, de pensar o que eu posso fazer, do que eu gosto de fazer, porque muitas vezes tem pessoas que não têm essa oportunidade, né, gente? Eu vou me aposentar porque determina que eu vou dar mais atenção aos filhos, ou ao marido, ou vou cuidar dos netos, e isso é uma opção das pessoas, né? E tem outras que querem fazer coisas diferentes, né? Até aconteceu, né, Carla, de nós conversar. Assim que a Carla se aposentou, eu já estava aposentada há 1 ano, e ela me procurou toda entusiasmada para iniciar o trabalho, né? Vamos começar a trabalhar na função de psicólogo, estudou esse tempo, planejou, se preparou. E eu disse para ela, Carla... Ela viu que eu estava empolgada demais. Ela estava muito empolgada. Carla, agora é um momento, às vezes, de parar um pouquinho. Porque, para mim, foi importante esse tempo. Logo que a aposentadoria chegou, eu fiquei um tempo, eu me dei um tempo, né? Porque quando eu recebi a minha rescisão, eu vi que eu tinha 3 licença-prêmios para receber, que eu não tinha usufruído. Tinha 2 férias pendentes que eu não tinha usufruído e que eu precisava de um tempo para mim, né? E como foi bom esse tempo para me organizar, para me planejar, para me programar para essa nova função, né? Eu disse, Carla, a gente precisa desacelerar. Eu disse, agora tu precisa de um tempo para desacelerar. Calma, vai com calma, tira um tempo para ti. Eu lembro que a gente programou fazer um passeio para a praia, alguma coisa, e eu me vi me planejando nos fins de semana. Eu não conseguia me ver. Não conseguia te entender. Numa segunda-feira tu tá na praia. Isso, que eu poderia planejar uma ida para a praia no meio da semana. Que não fosse sexta-noite. Isso. E eu disse, Carla, como foi bom isso. Então, assim, a gente trocou uma ideia. Eu disse, tira uns dias para ti, tira um tempo. A gente precisa se organizar e desacelerar para começar daí uma nova função, né? Porque é um período de a gente se adaptar e se autoconhecer, se reconhecer nessa nova, né, nesse novo ciclo da vida. Isso, como é bom, né, Carla? Muito como bom. Foi importante, né? E essa fala da Cris fez toda a diferença, tá, para mim. Como eu disse, é muito recente, eu estou em processo ainda. E quem me conhece sabe, né, que eu vivi o trabalho, né? Sim. Quando eu lembro, assim, dos meus períodos de trabalho, não recomendo tudo que eu fazia, mas, assim, eu lembro, assim, a gente tinha o turno único na prefeitura. Eu acho que toda uma gestão, eu não lembro de ter feito turno único. Eu ficava trabalhando, eu estava grávida, e eu lembro que eu ficava trabalhando... o pessoal ia embora 1 hora, eu ficava, daí 5 horas eu ia embora, porque eu não conseguia me permitir, naquela época, que eu fosse para casa, relaxar no meu sofá, sendo que eu tinha coisas para fazer no trabalho. Né? E eu trouxe isso comigo. E essa fala da Cris fez toda a diferença para mim, porque eu me aposentei em março e eu também me formei em março. Ali, foi junto. E eu não parei, eu engatei uma coisa na outra... E eu me vi cheia de coisas de novo. Então, assim, eu me vi sem tempo para fazer as coisas que eu queria fazer, né? E eu queria começar. Então, assim, eu saí desse...
esse modo exigente de funcionamento que a gente tem, produtivo, de né? produção, de produzir, isso veio comigo. Então, claro, o trabalho, a gente sabe, né, o quanto que o trabalho ocupa um espaço muito gigante na vida da gente, né? É a partir do trabalho que a gente se organiza com os horários, com a rotina, e pensa viver isso 31 anos da tua vida. Então, eu entendo esse meu modo de funcionar. Mas é importante, sim, que a gente se dê conta disso, né? Então, a minha conversa com a Cris foi bem importante, porque eu já estava naquela ânsia já estava na rotina de novo. Já Total. Só estudando e já querendo, já vendo para começar a atuar. Aí a Cris me disse, Carla, mas espera um pouco. E aí, então, onde eu me permiti dar essa parada, voltei passos para trás, como diz, né? E disse, não, Cris, então, realmente, vou esperar um pouco. Lá em julho, acho que eu vou começar, né? Então, e foi isso. A gente vive numa sociedade que cobra isso, né? Isso. E eu me cobrava. Então, assim, a sociedade parece que valoriza o desempenho, a alta performance e não vê com bons olhos essa coisa do ócio, do descanso, né? Que é tão necessário. Que é necessário, né? E tu imagina eu não digo produção, mas o desenvolvimento do trabalho. Por exemplo, que a Cris possa vir atuar hoje como psicóloga, tendo aquele tempo que ela teve para descansar e para dizer, agora ela vem com gás, ela vem com outra, né? Então, acho que é diferente. Então, a gente tem que se permitir algumas vezes, né? E outra coisa também que aconteceu, a Carla veio com a ideia de trabalhar todos os dias, de segunda a sexta. Todo dia. Eu disse, calma, rotina, Carla. Agora, rotina. Agora a gente tem mais tempo, temos que ter mais tempo para nós, né? Então, a Foi muito aposentadoria legal. traz isso, Sim. traz essa possibilidade. Eu não preciso mais cumprir aquele horário, né? Eu faço o meu horário hoje, então eu consigo ter mais tempo para a família, ter mais tempo para minha saúde, para tomar um café à tarde com um amigo, né? Isso. Então, assim, coisas que a gente vai modificando com a aposentadoria, só que a gente precisa reaprender, né? É reaprender a parar e olhar para a gente. Então, eu disse, Carla, calma, a gente não precisa mais trabalhar todo dia, né? Não precisa acordar cedo. A gente faz o nosso horário, a gente se organiza. Então, e não isso ter também culpa, né, Cris? E não sentir Não se culpa sentir por isso, culpada. né? Então, eu acho que essa relação com o tempo é que a gente sente. Que tem que ser pensada e trabalhada, né? Essa conversa com a Cris foi bem importante. Hoje, eu me organizei, então eu pretendo, né? Vou trabalhar 3 vezes na semana. E aí eu já não queria trabalhar segunda e sexta. Isso. Aí a gente ajustou ali, então eu vou trabalhar quarta, quinta e sexta, só à tarde, de manhã eu vou ficar em casa, segunda e terça eu vou ficar em casa também, porque aí se eu viajo eu tenho, né, o dia. Então, só que, isso não aconteceu de forma automática. O meu automático foi pro trabalhar 5 vezes na semana. Isso. E as competências, experiências que vocês acumularam durante esse tempo do serviço público, né? Durante os anos ali que vocês estiveram no serviço público. Eles são úteis para a nova atividade que vocês estão exercendo? A gente até já trocou uma figurinha em relação a isso, né, Arlete? Sem dúvida, né? Sem dúvida, o serviço público ensina muito a gente. A gente aprende a lidar com pessoas, a trabalhar com equipe, a administrar conflitos, né? Ouvir diferentes histórias. E hoje, como psicóloga, utilizo diariamente tudo aquilo que eu aprendi no serviço público, né? Foram anos de experiência profissional. E ele acaba nos trazendo maturidade, sensibilidade, uma visão mais ampla da necessidade das pessoas. Nada do que a gente viveu fica para trás. Tudo se transforma em ferramenta para essa nova etapa da vida. Hoje ainda eu e a Carla comentávamos como é diferente hoje a gente atuar como psicóloga, como pessoas mais maduras, né? Depois de toda essa bagagem que eu tive na saúde mental nos meus últimos 8 anos. Então, quanto que eu aprendi com meus colegas, né? Quanto que eu vivenciei e como que eu aprendi com meus pacientes também. A gente aprende com eles também. Aprende muito com eles. Nós somos professores, aprendemos com as crianças, vocês aprendem com os, né, com certeza. Com as pessoas com quem a gente convive, né? A gente aprende muito. Então, toda essa bagagem, eu acredito que chegou no momento certo, né? Hoje, exercer a profissão de psicólogo é uma atividade que eu exerço de uma forma mais madura, né?
E, com certeza, toda a bagagem que eu tive na prefeitura foi de muita importância para mim. Que bom. Sim, eu concordo 100% com a Cris, né? Como a gente tinha comentado, foi uma vida que dentro, né, da prefeitura. Porque vocês também tinham funções bem diferentes, né? Porque tu era mais dentro da área burocrática, a Cris já atendia mais público, já tinha mais contato com o público no sentido de doença, saúde. Pessoas mais debilitadas, tinham problemas, inclusive, na questão psíquica mesmo, dentro da área da saúde mental. Então, isso também vai dar... E trabalhar com o público, né, Carla? Sim. Faz a gente aprender muito, né? Muita coisa. Eu digo que, principalmente mesmo essa minha atuação no RH, né? Eu acho que a minha atuação no RH, ela me proporcionou, né, um desenvolvimento muito além, né, do profissional. Então, um desenvolvimento pessoal, né? Ali, eu estava falando para a Cris hoje, enquanto a gente estava conversando antes de vir, a gente parando para pensar, ali eu fui me moldando, né? Ali eu me construí como pessoa e como profissional, porque eu fui me ajustando, né? Ali eu fui me reconhecendo, entendendo o que eu tinha habilidade, o que eu precisava, né, desenvolver. Foi nesse período, foram 21 anos, né? Então, eu tive muitos desafios ali no RH e, claro, que isso traz um desenvolvimento, né, uma evolução enquanto pessoa. Até o RH, desculpa te cortar, mas no RH, muitas vezes, pelo número que eram poucas pessoas, vocês já faziam até esse papel de psicólogo, de assistente social, de terapeuta, né? Misturava muita e eu coisa. digo que essa é a parte que eu mais gostava do RH. Essa é a parte que mais me... Humana. De estar em contato, né? De ouvir as histórias e tudo. Era a parte que mais eu gostava e é a parte mais desafiadora. Considerando que nem tudo a gente consegue dar conta, né? Até porque vocês, como profissional, entendem também que o RH hoje, ele especificamente necessitaria desse profissional, né? Esse profissional e essa pessoa psicólogo dentro do RH. Sim. Eu nem sei se não tem. Não tem hoje, mais, né? Tem assistente social, mas a gente já falou bastante sobre isso, a necessidade de ter. Com certeza, até pelo número de servidores, né, que a gente tem. Eu também acabei exercendo a função de chefe de RH na saúde por 7 anos, né? Justo. Então, ali que a gente se conheceu mais, né, Cris? A gente se aproximou, eu e a Carla, e tivemos alguns desafios, né? E é uma época que a gente tem que lidar com essas pessoas, com os funcionários, e como é difícil, às vezes, a gente não tem autonomia, o que a gente estava conversando, eu e a Carla, de a gente ver a situação, às vezes, de algum servidor, né, com algumas dificuldades, das quais a gente teria vontade de poder ajudar mais, mas que muitas vezes a gente esbarra em leis, né, e normas que nos impede ali. Justo. Então, dentro do RH, a gente fica bem engessado, né? E exercer algumas atividades dentro da nossa função ali, né? Então, quando a gente se sente naquela questão de amarrada, a gente se frustrava muitas vezes, né? Essa era a dificuldade também enfrentada no período, né? Nem vamos muito longe nos períodos, né? Quando a gente percebe que a gente é impedida por lei que o homem pode mudar, né? E que a gente, muitas vezes, a forma de convencimento não dava conta daquilo que a gente via. Eu sempre digo, a gente, quando está à frente das coisas, a gente enxerga, e as pessoas que deveriam estar na frente não enxergam e não ouvem, não escutam a gente para dizer, se fosse assim, seria melhor, né? Quanta coisa poderia ter sido diferente? Quantas coisas poderiam mudar para melhor? Até o próprio desenvolvimento do trabalho, né? Muitas vezes poderia ter um resultado totalmente diferente, né? E agora, né, Angélica, nós estamos vivendo um período de muita dificuldade, vocês devem saber mais do que eu, sobre a questão da saúde mental, né? Sim. As pessoas hoje no trabalho, e não é só no serviço público, né? A gente está vendo aí uma gama em todos os setores, mas como a saúde mental ela está prejudicada, ela está muito inchada, né, no sentido das dificuldades, né, porque a gente tem hoje aí tecnologia, a gente tem filhos tecnológicos, temos netos que, né, vivem esse mundo da tecnologia.
vive um mundo diferente, né? Sempre digo, né? Nós temos um mundo de muitas informações e pouco se informa, né? As redes sociais, elas muitas vezes cegam, né? Pessoas, né, Angélica? A gente tem muita informação, mas pouco conhecimento. Pouco conhecimento. É superficial as informações que a gente recebe, né? E aí a gente não sabe se aquilo ali é verdade, se não é verdade, se aquilo ali é bom, se aquilo não é bom. Então, assim, dentro da área da psicologia deve ser um grande desafio, né? Um grande desafio. Com certeza. Tem que estar o tempo todo estudando. Elas já responderam quase todas as nossas perguntas. Até porque juntou aqui tudo, ali, né? na questão do tempo, né, da atividade. Mas eu gostaria de perguntar assim, hoje, o que motiva vocês a levantar de manhã cedo? De manhã cedo, não precisa levantar cedo, né? Sim. Adorei não essa parte. O que motiva a levantar da cama hoje? O que mais motiva vocês? Essa nova atividade profissional ou é o pessoal de vocês por ter essa possibilidade de estar onde quer, sem ter por exemplo, a academia, meninas, o exercício sonho físico. 10 horas da manhã. Fazer às 9 da manhã. Isso. Coisa boa. Eu acho que hoje o que mais mudou é a liberdade, né? A liberdade. Eu posso organizar meu tempo, né? Meus horários, equilibrar melhor as minhas necessidades da minha vida, né? E eu estava hoje falando com a Carla nossa dificuldade, porque antes de a gente vir para cá, a gente fez um bate-papo também, né? Porque muito tempo de história junto e muito tempo na prefeitura e a gente coincidir com esse tempo junto. Então, agora quando a gente para a gente ter o nosso tempo para tomar o nosso chazinho à tarde, preparar aquele chá gostoso, sentar... Pegar um solzinho. Pegar o sol. Assim, eu vi muitos livros que eu fui comprando na minha trajetória, ali, livros que não dava tempo de ler, que a gente lia alguns capítulos e acaba não lendo o livro. Então, pegar aquele livro e ler, desfrutar do tempo com a nossa família, com a mãe, né? Com o marido, com os filhos. Então, poder desfrutar desse tempo com a família, com os amigos. A amiga convida para um café à tarde, eu posso ir. E, assim, e isso é bem impactante, porque ali, quando eu fui a primeira vez que eu fui ali para a academia, como eu falei, às 9 da manhã, a gente parece que está fazendo alguma coisa errada lá no começo, né? Até se permitir entender o quanto que isso foi bom para nós, né? O quanto que eu trabalhei para atingir esse momento, né, de conquista. E poder saborear agora isso, né? Aproveitar isso. Sim. Respondendo a tua pergunta, né, se é a nova atividade ou o tempo livre, então eu diria que é as duas coisas, né? Então, eu fico muito entusiasmada com a ideia de estar ativa, né? E estar ativa em algo que eu amo fazer, né? Então, eu amo estudar psicologia, eu amo estudar, né, sobre o ser humano. E, além de eu estar podendo fazer isso que eu gosto, né, num assunto, num tema que eu gosto, eu ainda saber que eu posso contribuir para o bem-estar das pessoas, então isso me motiva, me entusiasma, né, muito. E também a possibilidade, isso que a Cris falou, e também a possibilidade de poder fazer aquelas coisas simples que a gente, quando registra ponto, né, de entrada, de saída, né, a gente não pode, que são essas coisas que a gente falou. Disse, Cris, quantas vezes, mas isso depois que eu fui reaprender a minha relação com o tempo, né? Então, como eu disse, depois, nem um cochilinho à tarde eu não me permitia, né? E, então, quantas vezes eu me dei conta assim, quantas vezes eu sonhava em... A gente não fala quando está no trabalho e está dando aquela chuvinha lá fora, um friozinho. Se eu pudesse estar em casa, assistindo um filminho, comendo uma pipoca. Tá, Carla, agora tu pode? Né? Então, sério, um dia eu saí do meu, assim, eu tomei consciência e saí do meu automático. Não vou fazer, hoje não vou fazer nada, tá chovendo e eu vou, né? Vou fazer a pipoca. A pipoquinha e isso se permitir, é fato. Né? Falei para a Cris, eu sou louca por sol, assim, um dia lindo que nem tá hoje. Quantas vezes, trabalhando na salinha fechada, eu disse, eu olhava para aquele sol, parece que esse sol tá me puxando, uma vontade de me estender na grama, né, e ficar ali. Hoje eu posso fazer? Então, valorizar isso, valorizar o cafezinho com a amiga, né? No meio da tarde, estar com a família. Então, me motiva essas duas coisas. Poder estar ativa, entender que eu ainda estou contribuindo, né? É bom para mim.
Para outra pessoa, de repente, não é. Sim. Que nem eu falei para a Cris também, um dia a gente estava conversando. Nada, não está errado também se o servidor resolver se aposentar e eu não quero fazer nada. Né? Se ele vai estar bem, né? Vai ter saúde mental, está tudo certo. Né? No meu caso, eu gosto da ideia de continuar estudando, né? E tudo, mas Estando não quer dizer também que está errado. Né? Porque nós temos servidores que não querem. Isso. Querem terminar a E sua tá tudo vida bem. laboral. Ponto. Agora eu não vou fazer nada. Talvez quero fazer as coisas simples. Essas coisas simples, né? Simples. Tem gente que até pelo fato da questão financeira volta a trabalhar em outra situação, não porque querem, mas porque é necessário, porque precisam. Cada história tem um detalhe diferente. Cada um tem uma especificidade diferente, né? Então, e às vezes eu falo isso, as meninas lá ali no sindicato dizem assim, tu não vai dar conta de ficar em casa depois de aposentar. E eu realmente, talvez eu me sinta, meu Deus, e agora? Improdutiva, não é a primeira coisa que a gente pensa. Improdutiva, não é, né? Então, assim, eu já estou me trabalhando isso, inclusive faço terapia para a gente poder entender. Então, assim, eu não quero também ficar em casa, porque é uma opção minha, mas eu não quero ter essa obrigatoriedade de levantar todo cedo, todo dia de manhã, de fazer. Eu quero poder entender o que eu quero, o que eu mais gosto de fazer. Uma coisa, sempre quis aprender a tocar piano. Eu vou tocar piano. Eu posso até não aprender, mas eu vou lá e fazer lá na Fundação Cultural. Eu vou. É uma coisa que eu estou trabalhando em mim, então isso é importante também. É preciso construir a aposentadoria antes dela Isso, chegar. É preciso a gente se planejar e se preparar para ela, né? É importante a gente cultivar amizades, pensar em projetos que fazem sentido para nós além do trabalho, né? Porque eu também diria que nós nos aposentamos de um cargo, mas não dos nossos sonhos, né? Então, a gente tem vários sonhos ali que, às vezes, a gente guarda para aposentadoria. E agora é o momento de a gente executar. Porque a gente acaba tendo outros projetos, né? E a gente ainda tem capacidade de contribuir para o mundo e para a vida das pessoas. Então, é por isso que a gente continua exercendo a função, né, Carla? Aí, o cargo de psicólogo, que é uma forma que a gente encontrou de também contribuir com as outras pessoas, né? De fazer o que gosta, de realizar os sonhos. Né? Isso traz uma motivação para a gente, né? E é claro, né, Arlete, a gente falando agora me veio uma questão, a Cris e eu estamos aqui contando a nossa vivência, mas é como tu disse, nesse universo aí de não sei quantos servidores tem agora, 2.000 servidores, a gente tem vários contextos, né? Então, claro que vai ter aquele servidor que vai precisar continuar trabalhando, é claro que vai... São vários contextos, né? Cada história é única. Mas eu acho que o ponto é justamente pensar que com planejamento, né? Pensando na aposentadoria como esse processo, tu consegue adequar, né? Então, se eu preciso trabalhar, o meu rendimento não vai dar conta de me sustentar, o que eu posso fazer que vai alinhar um pouco disso, né? Um pouco do que eu gosto. Então, acho que é por aí, sabe? Acho que tem essa é a questão, né? Não precisa pensar que é obrigada a... Tinha uma servidora, nunca vou me esquecer dela, lá de Blumenau, eu trabalhei com ela, ela era cozinheira, né? Da rede estadual. E ela era merendeira, na verdade, se falava na época. E aí, quando ela se aposentou, eu disse para ela, e daí, dona Judite, o que a senhora vai fazer agora? Ela disse, eu vou continuar cozinhando. Eu disse, cozinhando? Ela disse, mas agora eu vou cozinhar o que eu gosto. Isso. Então, quer dizer, ela não deixou de cozinhar, mas ela disse, agora eu vou cozinhar. E ela cozinhou por um bom tempo, ela fazia marmitas para venda de marmitas. O filho e ela abriram um negócio que ela fazia comida, ela e a nora, e o filho distribuía as marmitas. E eles ficaram por um bom tempo. Então, assim, a profissão dela, o que ela sabia fazer e o que ela gostava de fazer. E ela continuou depois da aposentadoria, né? Por muito tempo, inclusive. Então, assim, aí eu disse assim, não vai fazer outra coisa? Não, eu vou cozinhar, porque eu amo cozinhar. Então, assim... Olha que lindo, né? Que coisa legal, né? Se manter. E a saúde mental dela estava ótima, porque ela falou aquilo com um sorriso tão largo que eu pensei assim, poxa, se todo mundo se aposentar e falar desse jeito e ter, assim, um sorriso no rosto,
dizer assim, eu estou me aposentando, mas eu vou fazer agora, além do que eu faço hoje, eu vou fazer mais porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, isso é legal. E tem aquele que vai sair e dizer assim, não quero mais fazer. Saber isso. Né? Eu conheci uma professora também que se aposentou e foi fazer trabalhos voluntários de alfabetização. Olha que legal. Né? Então, assim, a pessoa precisa se encontrar, saber, Sim. se reconhecer. Então, assim, quando ela está se preparando para a aposentadoria, né? É um momento de ela saber o que é, começar a planejar o que ela quer fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso de recurso, o que eu posso fazer. Mas, assim, lembrando que daí é mais flexível, né? É eu que vou moldar. Ou eu vou precisar, então, entrar em outra função, outro serviço, né? Mas eu posso fazer muita coisa tendo a liberdade da aposentadoria. Esse período de, como a Carla colocou, que ela ficou ali 5 anos, né? De transição e pensando, e eu acho muito bacana, inclusive, pensar até numa universidade, primeiro que não tem tempo e não tem idade. A universidade está ali e aceita do jovem até a idade infinita de aquele que quer fazer. Então, a gente não tem tempo para isso, né? Eu estou muito... já passou meu tempo. Eu estou muito velho para fazer isso. Não tem idade, né? Tu tem que fazer aquilo que tu gosta. E quando tu tem a possibilidade de fazer, é ainda melhor, né? Porque a gente voltando, né, Angélica, tem gente que não consegue, né? Não pode, não tem questão financeira, tem outros... Aí tu reorganiza o que eu posso, então. Eu posso fazer o quê? Tem muita gente que eu conheço que veio para o voluntariado. Sim, bastante. Tem bastante gente que trabalha com voluntariado, né? E assim, e se sentem extremamente gratos. E é maravilhoso. Logo que eu me aposentei, que eu estava ali nessa dificuldade, nesse ócio ali, que eu precisava fazer alguma coisa, eu trabalhei de voluntariado na AMA por um tempo, né? Fiquei na AMA, trabalhei de voluntário e foi muito importante para mim. Foi muito importante, uma experiência muito válida para mim, né? Então, eu acho que o voluntariado também, além de eu estar ajudando os outros, acaba nos ajudando, né? Angélica, para fechar, qual é a última pergunta? Eu acho que é bem legal ali. Não, a pergunta, elas já responderam também, porque é o conselho que elas dariam para os servidores agora. Né? O que pensar como o servidor poderia pensar na aposentadoria, né? Mas eu gostaria que vocês falassem bem rapidinho do trabalho na clínica, né? O que a clínica oferece? Então, a clínica surgiu, né? Como uma proposta de colegas para a gente trabalhar a saúde mental. Então, ela chegou de uma forma no momento que eu estava planejando esse recomeço, né? Hoje nós abrimos, então, ela fica no edifício Coimbra, na sala 4, no térreo. Nós temos, trabalhando conosco, psicólogos, né? Somos em 3 psicólogos, uma psicóloga que só faz avaliação neuropsicológica, né? Psicóloga infantil. Lembrando que as nossas psicólogas foram servidoras públicas, né? Que é eu, a Carla e a Jusilene, que também foi uma psicóloga que estava atuando no município. Eu tenho um psiquiatra que trabalha conosco, o doutor Eduardo. Nós temos uma médica especialista em saúde mental, a doutora Jaimara. Uma nutricionista, Ioneide, né? Que é servidora pública de Londres. Que é servidora pública de Londres. Beijo para ela, amada, querida. Então, nós estamos com uma equipe bem redondinha. Temos convênio com o sindicato. Isso, vale lembrar. Lembrando que nós temos contato convênio, com a gente, que a gente faz a coisa acontecer. Isso, dando desconto. Chega até 30% do valor do mercado, né? Então, estamos aí com as agendas abertas. A Carla está iniciando agora conosco. Empolgada. Né? Empolgada. Então, assim, prestigiar, né? Nós, servidores aí, que estamos recomeçando a nossa carreira e oferecendo essa proposta para o sindicato de convênio, né? Então, estamos com o convênio que já tá fechado. Né? Convênio fechado e com descontos especiais. Que legal. É isso. Muito obrigada, meninas. Para mandar um beijo para alguém? Querem mandar um recado para alguém? Querem
Fechar alguma coisa? Pode falar que a gente Quero fecha. apenas agradecer a oportunidade, né? Viu que nem foi tão difícil? Então, além, né, por terem lembrado da gente, né, Aham. poderiam tem tantas outras pessoas também tão importantes que poderiam estar aqui também contando, né, suas experiências. Agradecer. Sim, para a gente é um desafio, né? A gente estar aqui, tenho dificuldade para falar em público, mas foi muito interessante, foi bem legal a conversa. Obrigada. E a gente pode vir a chamar vocês de novo. Eu queria só deixar um recadinho para as pessoas que estão para se aposentar, que estão planejando a aposentadoria. Dizer que a aposentadoria ela encerra um ciclo profissional, mas ela também abre um espaço para uma fase mais livre da nossa vida, né? Mais consciente, mais significativa. Então, assim, é um momento de realizar, às vezes, aquele sonho que aquela atividade realmente que eu sonhei por todo o tempo. E tive algumas dificuldades de executar, né? Como nós na psicologia, então buscamos a faculdade, mas como todos os outros, às vezes têm sonhos, planejar esse momento, né? Muito obrigada, Cris, muito obrigada a também. Carla, né? A Angélica, e a gente fica muito feliz. Claro que a gente tem um universo grande de aposentados, mas como a gente não consegue trazer todos, né, a gente traz pessoas que possam representá-los. E a gente não poderia ter escolhido nomes melhores, né, pelo fato de vocês terem uma vida, né, de mais de 30 anos dentro da prefeitura. E a gente pensou, por que não trazer mulheres, né, que deram, né, seu sangue, vou dizer, né, sua vida, o seu espaço, muitas vezes de casa, que deixava às vezes passava o horário de trabalho, né, e trabalhava para a população de Rio do Sul, né. Então a gente quer agradecer muito a presença de vocês. E a gente, mês que vem, continua, nós vamos divulgar os próximos podcasts. Obrigada a todos, uma boa noite, fique com Deus e até mais.